Olha só essa outra notícia. Os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, potenciais sucessores do espólio político de Bolsonaro, adotaram posições distintas após o indiciamento do ex-presidente. Zema e Ratinho não se manifestaram. Ronaldo Caiado disse esperar o fim das investigações. E o único a sair em defesa de Bolsonaro foi o Tarcísio de Freitas, o meu querido Gustavo Segre. Tarcísio de Freitas deve ao presidente Bolsonaro a sua carreira política. Foi a partir de uma indicação, uma sugestão do Bolsonaro, o próprio Tarcísio menciona isso, que sugere o nome de Tarcísio. Tarcísio aceita para ser governador e devemos reconhecer que o Tarcísio ganha a governação em função do apoio do Bolsonaro. Então, me parece muito criterioso que ele retribua essa fidelidade com uma defesa, sobretudo porque Tarcísio conhece muito bem o presidente Bolsonaro. Me parece que de todos os citados, é quem mais contato tem, quem mais próximo esteve, sobretudo na sua gestão, e por isso me parece que tem mais poder de fala para, nesse caso, defender o Bolsonaro. E seria ele o único também que teria um dever moral de sair em defesa do Bolsonaro, ou Alan Gani? Acredito que sim, até porque por várias vezes Jair Bolsonaro já mostrou uma grande amizade e fidelidade ao governador Tarcísio. Apesar de uma parte da direita desconfiar, do Tarcísio por não entrar muito em pautas de costumes, diferentemente de Jair Bolsonaro, mesmo com essa desconfiança, Jair Bolsonaro sempre apoiou e endossou Tarcísio de Freitas, mostrando ali que talvez fosse um estilo diferente do ex-presidente. Agora, o Tarcísio acaba se posicionando e vejo que ele pode, inclusive, capitalizar politicamente, porque isso não vai trazer implicações jurídicas para ele, simplesmente a opinião dele em relação a isso tudo, e aí sim ele pode se aproximar mais da base de Bolsonaro, uma vez que, dado toda essa circunstância, Jacoba, é muito, mas muito improvável que Bolsonaro reverta a sua inegibilidade, portanto, ele deve estar fora do pleito em 2026. Agora, Zé Maria, e o silêncio? Eu quero entender politicamente esse silêncio, tanto do Zema quanto do Ratinho. Isso é estratégico? Isso é para não se comprometer? Como é que você avalia? É estratégico. Todos esses que você citou têm pretensões políticas, e pretensões altas. São candidatos à presidência da República ou à vice-presidência da República ou mesmo ao Senado, cargos majoritários. Então é preciso muito cuidado num momento assim para entender o processo político do país, o andamento do processo político do país. Ronaldo Caiado entrou em diversos contrapontos aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro e foi a pessoa que mais se expressou, depois desse processo, dizendo que é preciso aguardar. Em política, tem uma frase aqui que diz o seguinte: só o peru é que morre de véspera, se referindo, evidentemente, ao peru de Natal, que ele morre na véspera do Natal. O Natal não chegou, o peru já está morrendo. Então, assim, na política também é assim. Ninguém sabe exatamente, ninguém pode... Vamos guardar essa frase aqui. Ninguém sabe, ninguém pode prever como estará Jair Bolsonaro e aliados, em 2026, no momento da eleição. O processo político, ele é muito vivo, ele muda muito. Tem aquela frase famosa do mineiro lá, Alckmin, de que a política é como uma nuvem, você olha, tem um desenho, olha depois, o desenho já é outro. É assim, quem diria que Lula seria o presidente da República hoje, pensando aí há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então, o político tem sim que ter uma certa cautela nisso. É normal essa cautela. Sair atirando ou defendendo num momento assim é perigoso. E em política o perigo não pode ser seu companheiro, não. Quem diria que o Lula seria presidente hoje com Geraldo Alckmin vice, inclusive, Zé Maria Trindade. Agora, Fábio Piperno,
O Ronaldo Caiado, você acha que ele se diferencia um pouco de todos esses demais pelo histórico agora recente das eleições municipais lá em Goiânia, em que ele se colocou numa posição antagônica ao de Bolsonaro e ganhou? O seu candidato foi o eleito lá em Goiânia. Como é que você vê a situação do Ronaldo Caiado, que já deixou manifesto? Ele tem interesse em disputar a presidência da República em 2026. Ronaldo Caiado, até aqui, nesse processo, é um dos ganhadores. Mas veja só, além desses 4 personagens, tem mais um que a gente não citou e eu chego lá, é o Pablo Marçal. De qualquer forma, o governador Ronaldo Caiado, ele já vinha tentando se descolar do presidente Bolsonaro antes dessa torrente de denúncias. Então, agora, quando a situação do presidente Bolsonaro se torna ainda mais crítica, ele claramente não vai fazer nenhuma questão de tentar fumar o cachimbo da paz com o presidente cada vez mais acusado. Então, por enquanto, ele é o ganhador. Só que Ronaldo Caiado também é o mais local desses candidatos, desses pré-candidatos todos. Ele é governador de um estado relativamente pequeno em matéria de número de eleitores e população. O Ratinho Júnior está esperando para ver, ele está quieto. Até porque ele é do partido do Kassab, que não deixa os seus aliados cometerem nenhum deslize por conta de exageros verbais. Então, esse é o que vai ficar silencioso por mais tempo. O governador Zema já se lançou até mesmo como candidato a vice, o que para mim é uma novidade na vida política do Brasil, né? Eu nunca vi antes um pré-candidato a vice, até então o governador Zema manifestar essa intenção. Agora, no caso do Tarcísio, esse faz um movimento tático importante, mas a gente também tem que entender o que o Tarcísio deixa escapar nas entrelinhas dessa declaração de apoio ao presidente Bolsonaro. Ele foi muito enfático na defesa do seu padrinho político. Ele não pode se indispor com a Bolsolândia, que, afinal de contas, ele chegou ao poder graças ao presidente Bolsonaro. Mas, em momento algum, em relação a esse tsunami todo, ele faz qualquer movimento de defesa dos outros acusados. O governador Tarcísio não saiu por aí dizendo que o Braga Neto é inocente, o Ramagem idem, o general Mário Fernandes também. Não. A defesa dele é restrita ao presidente Bolsonaro. E eu acho que ele não vai mudar em relação a isso. Mas, por enquanto, quem aguarda, assim, lá das tribunas, vendo o jogo atentamente, é o Pablo Marçal, que em todas as sondagens ele já aparece dividido com o governador Tarcísio a preferência do eleitorado da direita numa possível eleição sem a presença do presidente Bolsonaro. Pablo Marçal, que está divulgando aí pesquisa política para governo do estado de São Paulo. Ele deixa em aberto, fala de 2026, enfim. Tinha pedido o Gustavo Segré. Pedi. No caso de Pablo Marçal, está a 20 pontos contra 40 do Tarcísio. Não, para governador. Exatamente, governador. E lá para o presidente, a simulação davam os dois empatados. O que a gente observa em termos políticos, tem alguns dos governadores que estão olhando aonde o presidente Bolsonaro está na UTI política por essa determinação do TSE, olhando todo dia. Continua respirando? Continua. Então vamos ficar quietos. Quando a gente observa o panorama, nós vemos que o único que defende, que é Tarcísio, explicitamente, conhece o presidente e é aquele que não tem nenhuma pressa por ser candidato a presidente. Ele poderia tranquilamente ir pela reeleição da governação de São Paulo. O outro, pensa só, para quem interessa que o presidente Bolsonaro continue inelegível? Para Zema, para Caiado, para Ratinho, para Leite, eventualmente. Então eles não vão se posicionar dizendo, não, eu confio que o Bolsonaro... Porque com uma mão ele pode até dizer, tá, eu estou indo para pegar todo o eleitor eventualmente da direita. Mas pelo outro, se o Bolsonaro é candidato, eles não vão ser candidatos e eles sabem disso. Para o PT seria maravilhoso que o candidato seja Bolsonaro, porque é a polarização direta. Depois a gente poderá avaliar se vai ser o presidente Lula ou outra pessoa. Mas a situação é muito simples. O único que vai defender o presidente Bolsonaro é aquele que não tem interesse eleitoral. E esse único é Tarcísio de Freitas.
E o interessante disso, Segré, muito rapidamente, é que depois, aparentemente, todos terão que estar aliados, né? Porque se pulverizar é meio que entregar para a mão do outro lado, não seria isso? Gustavo Segré. Sim, claro, absolutamente. Aí também depende, né? Porque se for Bolsonaro o candidato em 2026, com certeza vão tentar empurrar para que o candidato seja Lula de novo. Se não for Bolsonaro, aí já não tem nenhuma pressa, mas a esquerda não tem gerações de novos dirigentes. É Lula. E depois do Lula, ninguém sabe. Porque não tem um candidato firme. Poderia eventualmente ser Haddad, mas Haddad não representa ao petista raiz. Ele não é o representante do eleitor de classe baixa, com baixa educação, com baixa renda. Então, falta muito ainda. Tem o Haddad, tem quem aposte no próprio Guilherme Boulos, que esse, de fato, não é petista raiz, não é nem do PT. Olha lá, o Fábio Piperno. O Piperno isso gera discussão até na esquerda, meus amigos.